O esporte, ele tem essa propriedade, ele tem essa potência da imortalização. O que você sabe sobre esporte? Ou o que você acha que sabe? Depois desse terceiro episódio, eu diria que conheço muito pouco. São várias histórias e tantas camadas que enchem a gente de perguntas. A gente está pensando no atleta o suficiente? E quanto à trajetória do esporte? Qual é o nosso papel no meio disso tudo? A gente tem algum papel? Eu não sei você, mas quanto mais eu escuto, mais sede eu sinto. Bom, a essa altura você já deve estar sabendo que o Cancha FM é o podcast do Grupo Cancha. Ele é produzido por estudantes de Ciências Sociais da Universidade de Brasília e, nessa primeira temporada, estamos transformando os encontros que tivemos com pesquisadoras e pesquisadores do esporte ao longo de 2024 em episódios de podcast. Nossa pergunta norteadora foi: por que estudar esporte? E a partir disso saíram os mais diversos encontros. Esperamos que gostem! Eu sou o Johannes. Eu sou a Marina. E essa é a Kátia Rubio, nossa convidada de hoje. Desde 1999, eu me dedico a estudar atletas. E quando eu digo estudar atletas, é porque vocês me perguntam por que estudar esporte, não é? E eu mudaria essa pergunta, porque o esporte sem atleta, ele é só uma abstração. Aquilo que humaniza o esporte, aquilo que torna o esporte um fenômeno social, são as pessoas que praticam esporte. E no meu caso, eu optei por estudar um grupo muito específico de pessoas que praticam esporte, que são atletas olímpicos. Se você estivesse vendo a tela da Kátia no dia, veria 2 bandeiras olímpicas, uma em uma cadeira e outra na estante de livros. E não é por acaso. A Kátia é professora associada da Faculdade de Educação da USP, bacharel em jornalismo pela Faculdade Casper Líbero e graduada em psicologia pela PUC São Paulo. É mestre em educação física e doutora em educação pela USP. Foi presidente fundadora da Associação Brasileira de Psicologia do Esporte e editora da Revista Brasileira de Psicologia do Esporte. Atualmente, coordena o Grupo de Estudos Olímpicos da USP e é editora da Olimpianos, revista de estudos olímpicos. E foi por meio deles que eu pude entender um pouco mais deste fenômeno que é global, que é contemporâneo, que é urbano e que transformou completamente o conceito de cultura no século XX. Não é novidade que o fenômeno esportivo pode ser observado em diversas sociedades em todos os continentes habitados. Porém, o esporte moderno, em especial os Jogos Olímpicos que conhecemos hoje, foi concebido no século XIX pela aristocracia europeia. Os ideais da paz e da universalidade estavam fervendo nas mentes dessas figuras e acabaram sendo despejados sobre o esporte. De toda forma, não dá para falar em aristocracia europeia do século XIX sem mencionar que se tratavam de homens brancos no seio do eurocentrismo. E a gente vai entender a importância disso logo logo. Embora os Jogos Olímpicos da era moderna sejam descritos como a recriação dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, não existe relação entre eles a não ser o nome. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade falam muito sobre a sociedade grega da época. Estamos falando em celebrações públicas em homenagem aos deuses praticadas por homens, ou seja, apenas os cidadãos da época. Já o contexto em que o esporte europeu foi formulado era outro. O esporte contemporâneo, ele nasce na estrutura social inglesa, das escolas inglesas masculinas, de uma Inglaterra que domina o mundo do ponto de vista econômico no século XVIII. Então, nós temos homens que deixam de ser educados dentro dos castelos e vão para essas escolas para serem formados, para serem os porta-vozes da política expansionista, colonialista, imperialista da Inglaterra, que leva para o mundo não apenas os seus braços econômicos, mas também os seus braços culturais. Então, dentro dessas escolas é formada uma geração de homens que vão para o mundo levar o espírito dessa cultura inglesa.
E é dentro dessas escolas que o esporte se desenvolve. E se desenvolve como uma perspectiva de homens fortes, de homens independentes, que utilizam o seu tempo livre para estar em ação. E a essa geração é dado o nome de cristandade muscular. Aqui a Kátia traz 2 pontos bem atuais. Apesar de ser um contexto diferente, cada vez mais a gente tem por aí pessoas defendendo um resgate da masculinidade. Esse pensamento pode ser visto não apenas em coaches na internet, mas até em figuras como Donald Trump, Elon Musk e Mark Zuckerberg. Além disso, ela fala sobre como as apostas estavam no meio de toda essa concepção de esporte. É difícil pensar em um assunto mais quente do que esse, especialmente no esporte brasileiro. Então, na Inglaterra se aposta o sexo do príncipe, na Inglaterra se aposta em cachorros, na Inglaterra se aposta em corrida de pombos, e o esporte vem ocupar um espaço fundamental dentro dessa perspectiva, porque não existe esporte sem competição. O esporte sem a competição é atividade física, não é? É exercício. Outras denominações que pode se dar. Pode ser jogo, mas o esporte em si tem como marca, como característica, a competição. Então, pensando do ponto de vista mais macro, essas são as origens, né, daquilo que vem a ser o esporte contemporâneo. Bom, estabelecida a competição, é necessário sistematizá-la, né? Com a criação de regras universais para essas disputas, o idioma não é uma barreira. Só é necessário que os atletas compreendam as leis gerais de determinado esporte. Embora as regras definam essa universalização da prática esportiva, por trás dela estão grupos que desejam ter o poder daquela prática, seja por falta do que fazer na vida, ou seja por interesse político com perspectiva de longo prazo que alguns homens tiveram. E é inegável que um desses homens foi Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, que era um aristocrata francês, ele era pedagogo, ele era historiador, ele era um utopista que acompanhou os trabalhos arqueológicos da Alemanha na Grécia, e por meio desses trabalhos e também pelas obras de Homero, pelas obras de Píndaro, teve acesso àquilo que teria significado os Jogos Olímpicos na Antiguidade. E ele então observa, ele projeta no esporte como essa ação universalista capaz de promover diálogo entre os povos e, quem sabe, com isso, promover a paz. Né? Paz no continente europeu, assolado pelas guerras, assolado pelas disputas territoriais que levavam a uma dificuldade muito grande de convivência entre esses países. Veja, quando eu faço essa digressão, eu estou falando com a perspectiva de quem olha para o mundo a partir de si mesmo naquele momento. Porque quando a gente pega as obras do Pierre de Coubertin, que são é um texto do Norbert Miller, chamado Olimpismo, é uma coletânea de textos do Pierre de Coubertin, lendo aqueles textos com o olhar de hoje, é assustador a concepção de mundo e ser humano que estão naqueles textos, porque é um nobre francês falando da perspectiva dele colonialista, para quem o resto do mundo é resto mesmo. Então, por exemplo, é uma desumanização completa das pessoas que habitam o continente africano. É uma desumanização completa de parte da Ásia que é considerada selvagem ainda, que faz um diálogo muito interessante com os primeiros antropólogos, né, que tinham a leitura do mundo a partir de uma referência europeia. E o Pierre de Coubertin reproduz isso com muita força nos primeiros textos do século XX. Lá no início do século XX, nos seus escritos, o Pierre de Coubertin dizia que o esporte devia ser praticado só por quem detinha a cultura e a humanidade. Isso queria dizer o aristocrata europeu. E não dá para pensar no esporte como conhecemos hoje sem levarmos em conta como a concepção do Pierre foi influente. Então, é muito interessante a gente perceber quando a gente fala assim, o esporte, ele desenvolve a cultura da paz. O que você quer dizer por cultura, o que você quer dizer por paz e o que você entende por universalização. Porque é uma universalização desde que seja do ponto de vista eurocêntrico. Então, não existe humanidade para além dessa perspectiva e o conceito de inclusão dos jogos, ele é muito contemporâneo, porque essa concepção de universalização a partir dessa perspectiva eurocêntrica atravessa
o século XX, e aí a gente vai entender por que é que as instituições esportivas internacionais são dominadas pelos europeus e pelos norte-americanos, porque a gente tem aí, num primeiro momento, a questão política colocada e, junto com ela, toda a questão econômica. E aí eu volto a falar, né, assim, por que a gente estuda o esporte? Porque a gente consegue entender sobre a humanidade a partir dessa referência. Vale pontuar uma diferenciação básica. Quando falamos em Jogos Olímpicos, estamos nos referindo ao período em que os atletas competem após anos de preparação. Quando falamos em Olimpíada, estamos nos referindo ao período de 4 anos entre uma edição e outra. Dessa forma, mesmo que uma edição de Jogos Olímpicos não aconteça, as Olimpíadas ainda são contabilizadas. E isso aconteceu algumas vezes na história. Longe de ser um espaço estéril, sem contato com o mundo em que está inserido, o esporte reflete a sua época. A Kátia mostra como é possível observar as grandes questões sociais agindo sobre as edições dos Jogos Olímpicos. Então, eu enxergo claramente um primeiro momento dos Jogos Olímpicos que vão de 1896, que é a primeira edição, até 1912, que é o primeiro marco da história dos Jogos, que é a interrupção das Olimpíadas. Essa fase inicial, ela reflete ainda a imaturidade e a fragilidade dessa proposta universalista do Pierre de Coubertin, porque os Jogos, em princípio, seriam da Grécia, como foram no passado. A Grécia chama para si esse legado, mas o Pierre de Coubertin diz que se isso acontecesse apenas na Grécia, não se cumpriria o desejo universalista dos Jogos Olímpicos. Então, ali a gente já começa a observar esse poder político do Pierre de Coubertin, essa competência que ele tem de promover diplomacia, porque a Grécia, já no começo do século XX, era uma nação quebrada, né? E não tinha condições de sustentar todo aquele movimento que o Pierre de Coubertin já considerava muito grande. Nessa primeira fase, nós temos os Jogos Inaugurais em Atenas, em 1896, seguidos pelos Jogos de 1900 em Paris, de 1904 em St. Louis, de 1908 em Londres e de 1912 em Estocolmo. Então, os Jogos Olímpicos fazem parte das exposições universais, não existe uma compreensão da importância de tudo aquilo. Isso causa muita frustração aos organizadores dos Jogos, e a gente tem a Primeira Guerra Mundial ali acompanhando proximamente tudo isso. Então, vocês imaginem parar uma guerra para competir. Não, isso não existe, em hipótese nenhuma. Mas, por outro lado, quando os Jogos voltam em 1920, eles voltam já com o poder desse desejo da Liga das Nações, de entidades universalistas que pusessem o mundo num outro lugar, aonde se pudesse falar um pouco mais de respeito, mas, de novo, isso sempre pela ótica de quem detém o poder. Então, essa segunda fase ela já é marcada pelo reconhecimento da importância dos Jogos, pela disputa das cidades para realizar os Jogos, e culmina nos Jogos de 1936, em Berlim, já tomada pelo nazismo, e uma edição olímpica que vai fazer uso de toda a visibilidade dos Jogos para empoderar o nazismo. E todos os ideais do nazismo, como a potência da raça ariana, etc. e tal, inclusive tentando mostrar os atletas da Alemanha como superpoderosos. O melhor exemplo disso que a Kátia está falando é o filme Olímpia, de Leni Riefenstahl. O documentário trata dos Jogos Olímpicos de 1936. Com suas técnicas inovadoras, a cineasta alemã revolucionou a forma de filmar os esportes e, através de Olímpia, reforçou a relação simbólica entre o atleta e os ideais nazistas, além de ter produzido algumas das mais populares peças de propaganda do regime nazista. Até hoje, a indústria cinematográfica, as transmissões esportivas e até a publicidade se utilizam de suas produções. Nessa mesma edição, houve o caso da equipe masculina de remo dos Estados Unidos vencendo o ouro à frente da equipe alemã.
A Kátia indicou o livro Meninos de Ouro, de Daniel James Brown, que conta a trajetória dessa equipe e dá um bom panorama sobre o que era ser atleta naquela época. As disputas classistas nos países ditos democráticos também se refletiam no esporte. Porque se o esporte nasce aristocrático, essa perspectiva aristocrática, ela atravessa o mundo. Mas o esporte também se mostra forte o suficiente para ser da classe trabalhadora ou de outras referências de classe. E esse time de remadores dos Estados Unidos eram sobreviventes da depressão, eram trabalhadores, enfim, que conseguem ganhar do time da Universidade de Berkeley, mas que tem que disputar com os barcos do leste, que é lá de Yale e das universidades aristocráticas americanas. E eles ganham a vaga, mas eles tinham que pagar para ir para os Jogos. Curiosamente, já lá em 1936, a comunidade faz um crowdfunding para que essa equipe vá aos Jogos. Então, veja, parece que o esporte é democrático, parece que o esporte é para todos, mas não é bem assim. E continua não sendo assim. Aqui temos outra interrupção. Os Jogos de 1940 e 1944 foram cancelados devido à Segunda Guerra Mundial. Em 1944, num campo de prisioneiros de guerra na Polônia ocupada, atletas presos puderam competir durante as semanas em que os Jogos aconteceriam. Simbolicamente, medalhas de papel foram trocadas entre eles. Quando eu falo dessa questão das medalhas de 40 e 44, eu também quero afirmar que, rapidamente, os Jogos Olímpicos se constituíram como um patrimônio simbólico. Né? E o que eu quero dizer com isso? Quando o esporte ele é reconhecido como essa atividade humana, que, no meu entendimento, tem uma relação direta com o mito do herói, principalmente o esporte olímpico e os Jogos Olímpicos, são produtores dessa projeção de imortalidade que o esporte pode se transformar. Se você já assistiu o Brasil ganhando alguma medalha de ouro em Jogos Olímpicos, você deve ter percebido como o atleta é elevado ao patamar de herói ou heroína, ou seja, um mortal que por meio de seus feitos alcança a imortalidade. No Brasil, por exemplo, temos o Ademar Ferreira, imortalizado por ter sido o primeiro bicampeão olímpico brasileiro. Agora, seu nome está escrito literalmente no panteão de heróis e heroínas da pátria. A Kátia mostra pra gente como o esporte está intimamente ligado ao mito do herói. Foram pessoas que destacaram em Jogos Olímpicos, que realizaram feitos absolutamente impossíveis para a média da humanidade e que fenecem, mas nós estamos aqui falando deles. Então, o esporte ele tem essa propriedade, ele tem essa potência da imortalização. Pegando esse gancho, se observarmos o contexto da Guerra Fria e todas as guerras não ditas acontecendo nas quadras, nas piscinas e nas pistas, conseguimos compreender como o potencial simbólico do esporte se manifesta. Com a Guerra Fria, temos mais uma fase dos Jogos Olímpicos. Foram quase 40 anos que os Jogos Olímpicos serviam de cenário para os conflitos que aconteciam durante a Olimpíada. Não é? Então, nós temos a invasão da Hungria, nós temos a Primavera de Praga, nós temos os acontecimentos de 1968, e todos esses acontecimentos, eles têm reflexos diretos nos Jogos Olímpicos, na rivalidade entre as equipes, que era mediado por aquilo que a gente chama de espírito olímpico, né? De fair play, ou seja lá o que for. Então, se vocês pegarem os jogos de polo aquático, por exemplo, entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos, ou a disputa da ginástica das soviéticas com as tchecas logo depois da Primavera de Praga, vocês vão ver todos esses conflitos colocados tanto na situação de competição como na situação de pódio. E essas marcas estão lá. E nós, pesquisadores, vamos, por meio dos vestígios, como diria o Paul Ricoeur, nós vamos atrás desses vestígios para decifrar o que significa, por exemplo, a atleta tcheca passar pelas duas soviéticas e não cumprimentá-las. Ela sobe ao primeiro lugar do pódio e houve quem dissesse que ela não respeitou o espírito olímpico, mas é muito mais do que isso, não é? Ela estava ali denunciando tudo aquilo que a União Soviética havia feito com a Tchecoslováquia e que ela podia usar a posição dela de atleta para chamar a atenção sobre tudo o que tinha acontecido. E sobre ela não recaiu qualquer punição, diferentemente dos atletas americanos em 68 também, que fazem uso do pódio para denunciar o racismo dos Estados Unidos e são banidos do esporte. Por que eu estudo esporte?
para entender o que esses atletas estão fazendo em cima do pódio, erguendo o punho com a luva preta. E isso me mostra que realmente o esporte é muito mais do que uma competição. Ele é a possibilidade de olhar para o mundo com outras lentes. Mas eu digo mais do que isso só é possível ser feito pelo atleta, pelo conhecimento do atleta, né? Porque o fato em si não existiria se não houvesse o atleta. Com o fim da Guerra Fria, entramos no quarto período proposto pela Kátia, o do profissionalismo. Agora, o atleta, o protagonista do espetáculo, torna-se um profissional. E o esporte perde esse elan, né? Essa fantasia, essa ingenuidade de que é fazer por amor, que na verdade já desde a década de 1930 era mediado por interesses comerciais, só que tudo muito camuflado. A partir da década de 1980, nós temos a liberação da profissionalização do esporte, seja dos atletas, seja das empresas que passam a patrocinar o evento esportivo. A partir daí, a mística dá lugar a um mercado que cerca os atletas e os Jogos Olímpicos. Os atletas são transformados em commodities e o esporte é convertido em um produto a ser comercializado. E essa comercialização leva a um esgotamento do simbolismo, inclusive, que coloca hoje o movimento olímpico em xeque. E o movimento olímpico busca se rever para saber para onde caminhar. Então, eu diria que hoje nós vivemos a fase do pós-olimpismo, que é a busca desses novos caminhos, tanto situando o atleta não só como esse produto, mas o entendimento que esse produto, que era tratado como uma laranja, que depois de espremido se jogava fora, e começa a entender que o atleta, mesmo depois dessa fase produtiva, ele ainda carrega a imagem daquilo que já se foi. E acho que é por isso, então, que eu estou tão preocupada em estudar a memória e estudar o pós-carreira desses atletas, porque é isso que reumaniza esse esporte que foi desumanizado. Com tudo isso posto, deu para perceber que o esporte não é um mar tranquilo de se navegar, né? Muito pelo contrário. Muito além da competição entre os atletas, a gente está falando de um terreno envolto por disputas simbólicas e discursivas que, por vezes, passam despercebidas por quem assiste. Durante a reunião, a Bárbara, membro da cancha, fez um comentário sobre como os chamados esportes americanos costumam manter um discurso autocentrado e como isso vem sendo criticado, inclusive por outros atletas. A resposta da Kátia foi a seguinte: Nós vivemos sob o poder da narrativa. E é claro que quem detém o poder da narrativa detém outras formas de poder também. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista e o jornalista me perguntou se o esporte é pautado na igualdade. A igualdade é um dos principais valores, porque é o que garante a competição justa. Eu falei assim, existe igualdade? Eu falei, claro que não. Olha as condições de treinamento de um atleta alemão-americano e de um atleta ugandense. Você vai dizer que eles têm igualdade? Não, a começar do equipamento esportivo. Olha a sapatilha que um usa e olha o outro servindo de cobaia para a produção de uma sapatilha de ponta. Mas quem detém o poder da narrativa constrói a história. E cabe a nós que pesquisamos o papel de olhar o que está escrito atrás dessa narrativa, não é? É muito curioso a afirmação de que somos os melhores do mundo. Quem está dizendo? Eles. Assim como a gente diz que o Pelé é o melhor do mundo. Vai perguntar para um argentino quem que é o melhor do mundo. É o Maradona. Não é? Então, nós vivemos uma guerra de narrativas. E eu acho que as redes sociais mostram isso hoje como nunca. E uma coisa que me preocupa sobremaneira nessa fase do pós-olimpismo é que a narrativa olímpica está cada vez mais nas mãos do movimento olímpico. Por que eu digo isso? Pelo domínio da imagem, não é? Os atletas são obrigados hoje a doar a sua imagem em competição para o Comitê Olímpico Internacional, e o Comitê Olímpico Internacional faz dessas imagens o que ele bem entende. E quando eu quero fazer, por exemplo, um documentário e quero usar uma imagem do atleta em Jogos Olímpicos, eu tenho que pagar para o COI para fazer uso dessa imagem. Na época em que eu fiz a biografia da Fofão e fiz o documentário dela, o segundo de uso de imagem custava $5.000. E mais do que isso, a gente só podia usar por 1 ano.
Se quisesse continuar exibindo o filme depois de um ano, a gente tinha que renovar o contrato pagando tudo de novo. Só a título de curiosidade, a gente gravou essa reunião semanas antes dos Jogos de Paris, o que tornava esse assunto mais quente que o normal. As emissoras de TV, sabe quantos profissionais a Rede Globo está levando para os Jogos de Paris, gente? 12 repórteres. Sendo que alguns deles não são repórteres formados, são formadores de opinião. Então, o que vai acontecer nessa edição olímpica? Qual informação será gerada pelo mundo? A informação dos olhos do COI. Então, por exemplo, se acontecesse o pódio de 1968, provavelmente o que nós pesquisadores encontraríamos daqui a alguns anos seria assim, que foi tudo super tranquilo, não aconteceu nada, porque essas manifestações contrárias ao sistema seriam apagadas. O que vocês têm lido sobre as manifestações contrárias aos Jogos de Paris? É como se estivesse tudo lindo, né? Não, Paris está pegando fogo. O cocô no Sena só ganhou as redes por ser uma manifestação absolutamente inusitada. Quem é que podia imaginar o pessoal jogando cocô no Rio Sena como forma de protesto? Não, as indústrias estão fazendo isso há anos e ninguém fala nada. Agora, o que você vê do canal olímpico falando sobre isso? Nada. Absolutamente nada. Então, essa pasteurização da informação, essa filtragem da informação, dizem o que é o esporte. Então, o que o esporte está dizendo para nós sobre esse momento que nós vivemos? Que tipo de informação que a gente tem recebido, não sobre os Jogos Olímpicos, mas sobre as eleições, sobre a pandemia, né, sobre a epidemia de dengue, sobre o meio ambiente, informações filtradas. Agora, os Jogos Olímpicos, eles potencializam isso, porque é tudo muito focado num ambiente só, mas, de novo, né, eu gosto muito, a gente tem trabalhado muito com o Paul Ricoeur, tanto por conta do estudo da memória, mas também por conta da narrativa. Por mais que se busque apagar esses elementos que a gente quer dizer que não existiram ou que não interessam, sempre haverá vestígio, né, que deixa lá uma pontinha para quem estuda ir lá puxar para trazer de novo esses elementos à luz. Nesse dia, eu aproveitei para fazer uma pergunta sobre o quadro de medalhas e sobre as questões que o envolvem. O quadro de medalhas é uma invenção da Guerra Fria, né? Então, o quadro de medalhas é inventado em 1952 por jornalistas americanos, já vislumbrando o conflito com a União Soviética, que participa dos Jogos Olímpicos de Helsinki, imagina, na Finlândia que já tinha sido invadida pela União Soviética. Então, tem toda uma questão colocada em relação aos Jogos de Helsinki que evidenciava esse embate entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, assim, a União Soviética vinha para os Jogos de Helsinki ainda muito cambaleante em função de tudo o que tinha acontecido em território soviético durante a guerra, e os Estados Unidos servindo como o grande camarada na reconstrução da Europa arrasada pela Segunda Guerra. Então, o quadro de medalhas desde sempre foi construído, medalha de ouro, prata e bronze, com o destaque para as medalhas de ouro, depois prata, depois bronze. Então, desde 52 foi assim. Mas aí chegou uma época em que a União Soviética começou a rivalizar demais, e aí tentaram inverter isso para o total de medalhas, mas nunca pegou. E lembrando, o quadro de medalhas não é olímpico, não é do sistema olímpico. Para o Comitê Olímpico Internacional, tanto faz, em tese, né? Porque quando a gente começa a ver as ações sutis do movimento olímpico, a gente vai ver perfeitamente a queda pelo Velho Oeste, né? Então, o trato dado para os países do leste europeu não é o mesmo dado para a Europa e Estados Unidos. Veja a punição dada à atual Rússia em função da guerra da Ucrânia e a postura em relação a Israel diante da guerra com a Palestina. Ninguém fala absolutamente nada de punir Israel e de suspender Israel dos Jogos. Por quê? Está dado. Por que a gente estuda esporte? Para poder entender isso, né? As relações de poder que estão dentro do sistema olímpico estão para o mundo. Então, assim, qual a relação dos atletas com a guerra da Ucrânia? Zero, nenhuma. Mas a gente quer mostrar para a Rússia que quem manda aqui somos nós. Como a Kátia falou, seu foco de estudo é o atleta.
Afinal, sem atleta não há esporte. Finalizando a conferência, conversamos mais sobre os atletas nesse turbilhão que é o esporte atualmente. É muito fácil a gente dizer que o atleta ele é manipulado, que o atleta ele é um ser ignorante, mas eu não vejo as razões que levam ele a isso, né? Porque senão eu simplesmente fico falando assim, por que tem tanto atleta que se posiciona a favor do Bolsonaro? Porque o atleta vive para o esporte. Então ele acorda, toma café, vai fazer preparação física. Aí ele almoça, vai treinar à tarde. Aí ele volta e vai fazer fisioterapia. Ou, pior ainda, você tem atleta que acorda às 4 horas da manhã para nadar das 5 às 7, para depois fazer, são 3, 4 períodos de trabalho por dia, que tempo sobra a ele para exercitar a sua cidadania. Então, o que acontece é que muitas vezes esses atletas, eles olham o mundo pelas janelas de quem abre ou oferece essas janelas para eles. Então, é um ambiente endógeno. O atleta brasileiro é alienado, ou porque é alienação. Parece que alienação é aquela palavra que define tudo e não define absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente tem uma questão central, e olha como é importante porque que a gente estuda o esporte. Qual é a diferença do estudante universitário brasileiro para o norte-americano? O estudante norte-americano vive dentro da universidade, ele mora dentro da universidade, ele come no refeitório, ele dorme no dormitório, ele treina dentro da universidade. Então, entre os espaços de treino, de comida, de descanso, ele está vivendo tudo o que acontece dentro da universidade. E o estudante brasileiro, ele treina, corre para a universidade, faz aula, vai embora, a universidade fica no outro canto, não sei o quê. O cara ele é formado, sim, ele tem um título universitário, mas ele não sabe para que serve a universidade, senão para sentar, assistir aula e ir embora. Então, aqueles estudantes, aqueles atletas que fazem a manifestação no pódio de 68, eles são também líderes estudantis dos movimentos de 68. Pronto, os caras estão vivendo dentro da universidade com os Panteras Negras, não é? Enquanto isso, o sistema esportivo brasileiro não quer que o atleta estude. Quanto menos o atleta estudar, quanto menos o atleta souber do mundo, melhor, porque mais submisso ele será. E é por isso que as instituições esportivas não querem a universidade dentro do sistema esportivo brasileiro. Ao mesmo tempo, vale trazer a crítica ao sistema estadunidense. A gente vê pelos filmes, pelo discurso, que é muito lindo, coisa e tal, mas não é bem assim. É bom que a gente saiba que muitos atletas que vão para as universidades americanas, eles saem analfabetos da universidade, porque eles vão lá para praticar esporte e são empurrados pelo sistema para ir para fora. Então, essa é uma crítica que os professores formadores também têm ao sistema, né? Que a universidade vai empurrando esses caras porque interessa. E eles têm um número de anos determinados para ficar dentro da universidade também. Então, é um jogo muito, muito perverso, eu diria. O atleta dentro do sistema é a ponta mais frágil do barbante, mas é um barbante que é, na verdade, a chama da vela, e que é tão curioso, pensando do ponto de vista da psicologia, como o atleta é moldado, como ele é educado, como ele é levado a ser a peça mais frágil do sistema, e como eles transportam para a vida social essa competição tão necessária para a sobrevivência dentro do sistema esportivo. Então você fala assim, nossa, mas se os atletas se unirem, olha o que o pessoal da NBA fez. Se eles pararem, a máquina para. Sim, a máquina para. Só que esses caras competem tanto entre si para os lugares que no momento em que eles precisam se juntar para construir uma proposta associativa, eles não conseguem. Então é preciso todo um letramento de trabalho coletivo e social que eles são impedidos de ter pelo sistema esportivo, que dificulta muito a humanização do esporte e o cumprimento mínimo de direitos. E também, ouvindo os atletas, a gente tem um panorama longitudinal do que foram as políticas públicas de esporte no Brasil. Então, eu não sei como o Brasil teve tanta medalha, né, até hoje, e aí a gente vê realmente a questão dessa determinação individual que leva os caras a superarem tudo aquilo que é social e pessoal para conseguir chegar a ser atleta olímpico e ainda ganhar uma medalha. Então, tem essa questão. E a outra é que no momento em que a gente tem o dinheiro circulando como circula hoje no esporte, ele se torna um campo de disputa como qualquer outro onde se tem muito dinheiro. Isso não quer dizer que as pessoas que estão envolvidas com isso sejam preparadas,
tenham interesse direto no desenvolvimento do esporte. E aí eu te pergunto assim, você acha que todo mundo que se elege senador, deputado, quer fazer política para o coletivo? E aí eu te pergunto, por que a gente estuda esporte? Isso é tudo por hoje. Aproveite e segue a gente lá no Instagram, @Grupo Cancha. Agora o Cancha FM está disponível nas principais plataformas de podcasts. Então depois daqui, clica lá em seguir ou adicionar os favoritos. Compartilhando o episódio, você dá uma força gigante pra gente. A ficha técnica desse episódio está na descrição. E lá você também encontra o e-mail do nosso grupo, caso você queira mandar alguma mensagem pra gente. Até o próximo episódio.